Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook. As intenções da missa, além das nossas intenções particulares, rezemos também pelas almas de Paulo César Marques, Eugênio de Lima, Sueli Araújo Lima, Maria Aparecida Pereira dos Santos, Maria Rita de Jesus, Belarmina Maria Rita de Jesus, Marco Antônio Rocha, 6 anos de falecimento, Ana Borim Grilo, Pascoal Pérez Grilo, Vitor Lago, falecidos da família Trevisan, falecidos da família Vacari, Nair Banhos Navarro e Pedro Navarro, Eládio Rosseto, Assir Pelielo. A liturgia de hoje inspira nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. Em sua presença, queremos aprender dele a permanecer firmes no caminho do Evangelho, sem desviar nosso coração. Reunidos para celebrar a palavra e a Eucaristia, somos convidados a dar ao Senhor, por meio de uma fé viva e operante, nossa resposta comprometida e cheia de amor. Com alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, a esta Santa Missa do 24º domingo do tempo comum. Gostaria de saudar e acolher também com muito carinho aos irmãos e irmãs que, através do Facebook, celebram conosco esta Eucaristia. Abramos o nosso coração à graça de Deus para podermos celebrar bem esta Santa Missa e voltarmos depois para casa realmente fortalecidos pela palavra, pelo corpo e o sangue do Senhor, para que ao longo desta semana que começa, possamos nós dar verdadeiro testemunho da fé que professamos. E neste momento do ato penitencial, peçamos a Deus nosso Senhor
a conversão do nosso coração, o perdão para os nossos pecados, fonte de reconciliação e comunhão com Ele e com os irmãos e irmãs. Um instante de silêncio, reclinemos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos e nesta atitude de recolhimento e humildade, façamos o nosso exame de consciência. Nas mãos de Deus coloquemos os nossos pecados, pedindo para nós a graça do perdão, a purificação do nosso coração. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, elevemos a Deus o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, abramos ouvidos e coração para acolher a palavra do Senhor. Jesus, o Messias e o Filho de Deus, a quem nos dispomos a servir, vai nos falar e alimentar nossa fé. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração e inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus,
Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, muito amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook. Após um primeiro momento de anúncio do Evangelho, a fama de Jesus já se espalhava pela Galileia, chegando inclusive à Judéia, que está, ao sul de Israel, da Palestina. Nos domingos anteriores até este domingo, nós podemos acompanhar este primeiro momento de anúncio do Evangelho, realizado por Jesus através da pregação e também da realização dos milagres, tal como nós meditamos no domingo passado, com a cura do homem surdo e que falava com dificuldade, né? É precisamente destes dois modos que ele realizou este anúncio do Evangelho, pregando e também realizando obras miraculosas, obras extraordinárias, chamados milagres, sinais, sendo que ambas as realidades estão intrinsecamente unidas uma à outra, uma depende da outra, se assim podemos dizer, não é? Porque as palavras de Jesus, a sua pregação era autorizada pelas suas obras, e ao mesmo tempo estas mesmas obras eram, em seu sentido mais profundo, esclarecidas, através das palavras ditas por Jesus. Muito bem, ele então, depois deste primeiro momento de anúncio do Evangelho, sabendo que a sua fama já estava se espalhando e muitas pessoas o conheciam, ele interroga, ele indaga os seus discípulos, perguntando-lhes a respeito do que as pessoas falavam a respeito dele, não é? Do que, se assim podemos dizer, a opinião pública dizia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e nós precisamos compreender uma coisa, não é? Ele não está querendo medir a sua popularidade, de jeito nenhum. Jesus não faz esta pergunta no sentido, de se vangloriar, porque era alguém conhecido pelas pessoas, em hipótese nenhuma. Não é a intenção de Jesus, repito, medir a sua popularidade. Ele desejava saber aquilo que as pessoas consideravam a respeito dele, para que a partir disso ele pudesse lhes revelar quem de fato ele é, e assim as pessoas, não incorressem no perigo de segui-los enganadas, pensando que ele fosse alguém que na verdade ele não é. E é interessante o que as pessoas achavam de Jesus. Dizem os discípulos: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és algum dos profetas. Prestem atenção nos personagens que são nominados: João Batista, Elias ou algum dos profetas. Quer dizer, as pessoas não viam Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, mas elas o enxergavam como alguém que veio ao mundo para preparar a vinda do Messias, porque estes personagens, na tradição bíblica, são precisamente estes que iriam preparar o povo para receber o Messias, o Salvador, quando este viesse. E é precisamente esta consideração que o povo tem a respeito de Cristo.
E ele, depois disso, dirige-se especificamente aos discípulos e lhes perguntam: e vós, quem dizeis que eu sou? É como se Jesus estivesse lhes perguntando: vocês que convivem comigo, vocês que têm intimidade comigo, vocês que têm uma relação diferente comigo da que as pessoas têm, de ver de longe, de ouvir falar, vocês que têm intimidade comigo, quem eu sou para vocês? E através de Pedro, do apóstolo Pedro, nosso padroeiro, vem esta maravilhosa profissão de fé, sobre a qual se edifica a igreja. Porque nós podemos dizer, a igreja existe no mundo para proclamar esta verdade que veio à luz através dos lábios de Pedro. Quem dizeis que eu sou, vós? Pedro responde: tu és o Messias, isto é, tu és o Cristo, tu és o Salvador. Podemos dizer de um outro modo, não é? Tu és aquele no qual nós colocamos a nossa esperança de libertação. Porque o povo de Israel desde sempre aguardava a vinda do Messias, isto é, a vinda do Salvador, que viria a este mundo precisamente para trazer-lhes a libertação. E vejam que coisa interessante. O que é que Jesus diz depois de, pelos lábios de São Pedro, ser revelada a sua identidade de Messias e de Salvador? Pela primeira vez, ele anuncia aos discípulos o mistério do seu sofrimento. Pedro diz: tu és o Messias. O que é que Cristo responde, não é, a esta revelação? Lhes anuncia pela primeira vez o mistério de sua morte e de sua ressurreição. Começou a ensiná-los que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E por que Jesus faz isto? Jesus faz isto para corrigir as ideias equivocadas, as ideias erradas que os discípulos tinham a respeito dele como o Salvador. Porque o que é que os judeus entendiam por Salvador? O que é que os judeus aguardavam? Um enviado, um Messias, que viria para libertá-los do domínio dos romanos. Podemos dizer, um líder político, um general, que teria poder divino, mas para libertá-los de um domínio temporal. E quando Jesus anuncia este mistério de sua morte, de sua ressurreição, é como se ele dissesse aos discípulos: eu sou o Messias, mas não este que vocês estão aguardando. Eu não sou um líder político, eu não sou um general, eu não sou nada disso que vocês imaginam que eu seja. E Jesus revela isto precisamente para que os discípulos não se enganem a respeito de quem ele é, mas sabendo quem ele é e o sentido de sua missão, possam segui-lo à luz desta compreensão e desta verdade. Eu sou o Salvador, mas não este que vocês imaginam que eu seja. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e deste modo eu vou realizar a verdadeira libertação que vocês e que todos os seres humanos precisam. A libertação do domínio do pecado, a libertação do domínio do mal, muito mais terrível do que qualquer dominação dos poderes humanos.
E já para ir concluindo a reflexão, é muito interessante a reação de Pedro, não é? Há poucos instantes, Pedro proclamou Jesus como Messias, pela ação do Espírito Santo. Mas quando Jesus revela que Messias ele é, que Salvador ele é, Pedro se indigna, Pedro se revolta, não é? Parecido com a gente. A coisa vai muito bem, a coisa vai muito maravilhosa, quando tudo está indo de acordo com as nossas ideias, com as nossas vontades, com o jeito que a gente imagina e quer que as coisas sejam. Tudo vai muito bem quando as coisas estão de acordo com aquilo que nós imaginamos e queremos a respeito da realidade, não é? Nós somos bonzinhos, isto e aquilo e pra lá. Mas quando vem alguma coisa com a qual nós não concordamos, com a qual nós discordamos, ou da qual nós não compreendemos, surge em nós este sentimento que surgiu no apóstolo Pedro, a tal ponto de ele repreender nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele estivesse dizendo: para com isso, não diga isto, não é? No Evangelho segundo Mateus, este mesmo episódio, o evangelista diz que Pedro diz a Jesus que isto nunca lhe aconteça, né? Quer dizer, Pedro, pensando que Jesus é o Messias, está tudo muito bom, mas de repente Jesus revela o mistério da sua morte e ressurreição, já vai na contramão do que Pedro gostaria que fosse, e ele toma esta atitude petulante de ir até nosso Senhor e de repreendê-lo por conta desta verdade. E o que é que Jesus faz? Diz assim para Pedro: vai para longe de mim, Satanás, não pensas como Deus, mas sim como os homens. Quando nós vamos ao texto original em grego deste trecho do Evangelho, o que aqui está traduzido como vai para longe de mim, no texto original, né, Jesus diz assim: vai para atrás de mim. É diferente uma coisa da outra, não é? Infelizmente a tradução litúrgica, ela foi expressa deste jeito, mas no original Jesus diz para Pedro: vai para atrás de mim. E reparem de que modo Jesus chama Pedro: Satanás. A palavra Satanás significa adversário. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: você é uma pedra de tropeço para a realização dos planos de Deus. O adversário, aquele que luta contra Deus. Por isso, vai para atrás de mim. É como se Jesus dissesse a Pedro: saiba qual é o seu lugar. Reconheça qual é o seu lugar. Não queira tomar um lugar que não lhe pertence. Vai para trás de mim. Seja meu discípulo. O lugar do discípulo não é à frente do mestre, é atrás dele. No caminho do discipulado, que é o caminho do conhecimento. Vai para atrás de mim, Satanás. Pedro, neste momento, é o adversário de Cristo. Por isso ele deve ir para o seu lugar, que é atrás do Senhor, para que ele descubra, não é, no que verdadeiramente consiste ser discípulo, e no que ele precisa realmente fazer para de fato cumprir na sua vida a vontade de Deus. Diz nosso Senhor: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez destas exigências, a mais difícil delas
e a mais importante seja precisamente esta de renunciar a nós mesmos. Eu gosto de dizer porque é verdade. É muito fácil a gente fazer renúncias de coisas. Deixar de comer isto, deixar de comer aquilo, deixar de beber isto, deixar de beber aquilo, deixar de frequentar tal lugar, etc. Isto é muito fácil. Apenas temos de ter convicção e nos empenhar, que a gente consegue. Mas a renúncia a nós mesmos é uma renúncia muito difícil, porque nós, seres humanos, temos um amor doentio por nós mesmos. Quando nós olhamos para a sociedade hoje e vemos como a sociedade vai mal, é porque existe esse pecado terrível de as pessoas se amarem de um jeito doente. E quem se ama de um jeito doente, vive desta ilusão de se colocar no centro de tudo e de se ver como a referência de tudo mais. Basta nós vermos também hoje, não é? A educação das nossas crianças, muitas delas, que precisam fazer esta descoberta, não é? As crianças que não gostam de ouvir não, mas que gostam somente do sim, porque os pais assim as educam, e que se colocam no centro como se fossem a referência de tudo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, todas as pessoas. Este pecado terrível que está na raiz de todos os demais. Colocar-se no centro de modo egoísta, de não ver nada em ninguém que está ao lado e de se considerar como a grande referência. Quem não faz a renúncia de si, quem não deixa Deus curar o amor doentio por si mesmo e pelas coisas e pelos outros, nunca vai entender o que significa ser discípulo e nunca poderá sê-lo de verdade. Precisamos deixar que Cristo crucifique em nós esta tendência pecaminosa que está na raiz de muitos males. Esta tendência de nós nos considerarmos como o centro do mundo e de pensarmos a nós mesmos como a referência de todas as coisas. Se isso me satisfaz, ok. Se isso é para o meu bel prazer, tudo bem. Se não, estou nem aí. O outro está sofrendo, o problema é dele. O outro está passando por uma situação difícil, não quero nem saber, ele que se vire. Como há pessoas ainda deste jeito, não é? E, olhando para a liturgia de hoje, precisamos nós aprender, olhar para Jesus que entrega a sua vida e que nesta entrega se revela como o Messias, o Salvador, não que as pessoas gostariam, mas o Salvador de que nós temos necessidade, que vem para nos libertar deste pecado, desta opressão horrorosa, que o inimigo, que Satanás, nosso adversário, põe dentro de nós. Que esta tendência de nós nos colocarmos no lugar que somente Deus e mais ninguém pode ocupar, isto é, no centro da nossa vida. O discípulo verdadeiro é este que faz esta descoberta, não é? Quando a gente põe o Cristo no primeiro lugar, à luz da segunda leitura da carta de São Tiago, a gente descobre que a fé é muito mais do que rezar, do que vir à igreja, etc., mas é de ter atitudes muito concretas, coerentes com esta fé no dia a dia da nossa vida. Aí sim, nós compreenderemos o que é ser discípulo e nos comportaremos como tal no dia a dia da nossa vida. Que Deus nos ajude a descobrir e a viver tudo isso de verdade no nosso cotidiano.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. a cada prece nós iremos dizer juntos: escutai, Senhor, nossa oração. Toda a igreja, escutai, Senhor, nossa oração. Pela Igreja, para que esteja de ouvidos sempre abertos à palavra de Deus e siga com fidelidade Jesus crucificado no caminho da doação, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos governantes, para que descubram que Deus está no meio de nós e o percebam bem presente no compromisso com os necessitados, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelas pessoas que vivem na esperança do reino de Deus, para que permaneçam fiéis ao Evangelho, mesmo nas dificuldades, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos catequistas e por todos os que ensinam, para que não sejam apenas transmissores de fórmulas escritas, mas testemunhem uma vida comprometida com a verdade e com o bem, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Por todos nós, para que nossa fé nos impulsione a superar todo tipo de individualismo e nos fortaleça no amor e solidariedade, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. As mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial. A luz acesa é fé que palpita hoje em nós. No livro aberto, o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito
sejam os frutos da terra de Deus. Bendito seja o trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus que conosco estará. Além do altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício a Deus às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão,
deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com amor e confiança, rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. O cálice de bênção pelo qual damos graças é a comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão no corpo do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
agrada, se faz unidade no pão que alimenta, que é pão do Senhor. Formamos família na fraternidade, não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se com sinceridade. O grito dos fracos devemos ouvir, e em nome de Cristo amar e servir. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar por um instante. No último dia 4, portanto, sábado da semana passada, nós realizamos um leilão em benefício da nossa paróquia São Pedro Apóstolo de Gabriel Monteiro, né? E agora eu quero fazer a prestação de contas para a comunidade a respeito do que nós ganhamos, a respeito, não é, do valor arrecadado, como isto será feito, né? Então, foram arrecadadas 44 cabeças de gado e outros brindes. E a renda deste leilão para a nossa paróquia foi de R$ 130.980. Houve, não é, lá durante a realização do leilão um bar, e este bar teve, não é, a renda de R$1.000, de R$ 1.010, né, num total geral de R$ 131.988,02. Como é que este dinheiro será pago, não é, por aqueles que arremataram o gado e, enfim, os outros brindes? Em 120 dias ou em 7 parcelas. Então, o total geral, vou repetir, foi de R$ 131.988,02. Onde é que esse dinheiro será aplicado? Na manutenção da nossa paróquia, né? Eu não vou repetir, porque já o disse diversas vezes. Nós temos aqui na paróquia uma entrada mensal de mais ou menos R$ 8.000 e um gasto mensal que alguns meses chega a R$ 20.000. Esse dinheiro, então, todo ele será revertido para a manutenção dos nossos gastos mensais, não é? Ai, padre, precisamos fazer isto e aquilo. Infelizmente, não é possível, né? Como dizem os italianos. Agora, com este recurso, ele será todo investido na manutenção das nossas despesas mensais. Até aqui nós conseguimos vir sem dívidas, mas eu não sei como será daqui para frente, não é? Não sabemos, com a graça de Deus poderemos fazer a festa no que vem, mas tudo é muito incerto. Então a gente não pode lançar mão desse recurso e gastá-lo de qualquer jeito, não. Quando a pandemia chegou no ano passado, a nossa situação era extremamente grave, porque a paróquia não tinha um caixa. Não é porque nós não queremos, mas é porque não dá, não é? Repito, entra mensalmente na paróquia mais ou menos 8.000. Quanto gastamos? Acima de 16.000 sempre, não é? Eu, gente, não faço mágica, eu não sou milionário, a diocese muito menos. Então, como é que nós nos mantemos? Deste jeito,
com a caridade, com a generosidade, a doação das pessoas. E eu quero de coração agradecer àqueles que quiseram contribuir com a paróquia, não é? Nós recebemos alguns nãos, mas são tão irrelevantes e irrisórios, porque nós recebemos tanto sim, tanta generosidade, tanta bondade, daqueles que quiseram fazer o leilão, daqueles que doaram, daqueles que se envolveram de alguma maneira, dos que contribuíram comprando, estando lá no dia, que as críticas, que os nãos recebidos simplesmente são situações irrelevantes diante de um bem tão grande, de uma generosidade tão imensa quanto esta aqui manifestada. Então eu quero de coração lhes dizer muito obrigado, não é? Agora nós poderemos respirar um pouco. Vocês não imaginam quantas noites de sono eu perdi em virtude da situação financeira desta paróquia. Afinal de contas, quem responde por tudo isto sou eu e mais ninguém. Então nós temos funcionários, nós temos a manutenção da igreja, temos despesas 1000, e agora com a graça de Deus nós poderemos respirar um pouco mais aliviados. Então, muito, muito, muito obrigado. Semana que vem será o nosso drive-thru com as comidas da nossa festa de São Pedro, não é? E quinta-feira, a partir das 14h, na cozinha, irá acontecer a limpeza dos frangos. E se você tiver disponibilidade, se você tem prática, não é? Está acostumado a fazer isso, pedimos a sua ajuda. Na quarta-feira, na quinta-feira, a partir das 14h, ali no salão. Mas na sexta, no sábado e no domingo, haverá também a preparação das comidas e dos assados, também aí na cozinha da nossa paróquia. As fichas, não é, para aqueles que não adquiriram ainda, podem ser adquiridas até na quarta-feira na secretaria paroquial. Ai, padre, por que não até quarta? Porque precisamos saber o quanto será vendido para não fazermos comida em demasia, sobrar e depois não sabermos o que fazer. Então, até na quarta-feira, não é? Não poderá haver consumo no local, e eu peço a colaboração de vocês. Pegou o que é seu, volte para a sua casa. Não poderá ficar ali, porque nós não podemos gerar a aglomeração, não é? E estamos ainda pedindo a doação do óleo de cozinha para as frituras, etc. Aqueles que puderem doar, nós iremos agradecer, não é? Aquele show de prêmios realizado em junho, junto com o dinheiro que vai entrar agora deste drive, com a graça de Deus nós iremos dar início a esta manutenção no telhado e no forro da nossa igreja, que nós estamos precisando realizar. Fiquemos todos em pé. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Pedro e o Miguel. Venham aqui, perto de mim. Um de cada lado. Isto, Pedro aqui, vem aqui, Miguel. Aqui, isto. Então, o Pedro e o Miguel hoje estão servindo pela primeira vez como coroinhas, não é? A Célia, que é a coordenadora dos coroinhas, está formando novos coroinhas. Semana passada foi a Larissa e hoje o Pedro e o Miguel, e tem outros ainda, não é? Na missa da noite, nas missas dos próximos finais de semana. Então que Deus abençoe vocês, não é? Que são ainda crianças, mas que estão se colocando à disposição de Deus e também da igreja. Isto é muito bonito, não é? Os outros coroinhas também, os acólitos que nos ajudam nas celebrações. E nós iremos agora saudar o Pedro e o Miguel com uma bonita salva de palmas.
Muito bem, podem voltar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo feliz, uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo.